Baruch Hashem, Shalom, Shalom. Estamos de volta no canal. Hoje para continuarmos nossas aulas aprendendo hebraico. Vamos para a letra Lamed, a letra da dezena 30. Já aprendemos o número 1, Aleph. Já aprendemos o número 2, Bet, Vet. Já aprendemos o número 3, Gimel. Já aprendemos o número 4, Dalet. Já aprendemos o número 5, Rei. O número 6, Vav. Número 7, Zain. O número 8, Het. O número 9, o Tet. E o número 10, Yud. E na aula passada apresentei a vocês a letra número 20, que é o Kaf. Assim também o Kaf Sufit, o Raf Sufit. Apenas a diferença de que o Kaf e o Kaf Sufit tem um dagesh dentro e o som muda. E o Raf Sufit não tem dagesh, mudando o som também. Baruch Hashem, hoje iremos aprender o Lamed. Baruch Hashem. Baruch Hashem, temos aqui uma palavra com a letra Lamed. A palavra Lev. Lev significa coração. Lev. Baruch Hashem. A gimatria de Lev é 30 mais o beta aqui, que seria o vet, 2. Então, a gematria de Lamed é 32. Nós sabemos que os sábios dizem que na árvore da vida, na Etz Haim, existe 32 caminhos. Por isso, o coração nos indica como chegar até o fim da árvore da vida, ou seja, como fazermos o percurso da árvore da vida, através do nosso coração, através do nosso ruach, porque o ruach, né, essa parte nossa que faz essa ligação entre a alma animal e a neshama, a alma que está ligada à consciência espiritual. Então, o caminho para chegar até a consciência espiritual é o coração, é o ruach. Por isso, tem essa gematria de 32. Os códigos da Torá estão ligados intrinsecamente com os valores das letras. Baruch Hashem. Baruch Hashem, a próxima dezena, então, é a Mem. Mem Sofit. Existem duas formas de desenharmos o Mem, que seria Mem no começo e no meio das palavras, dessa maneira, e no final das palavras, que é Sofit, final, seria como fosse um quadrado. O valor numérico é 40. Vamos colocar um exemplo de uma palavra com Mem, Baruch Hashem. Então, nós temos Mem, Yud, Mem Sufit, Maim. Lembrando de falar a letra no final. Em português, por exemplo, se nós fôssemos falar aqui uma palavra como, vamos supor, em português, leem, a gente não fecha o M no final, certo? Em português, apenas a gente dá uma sonoridade com o nariz. E pronto, leem. Mas em hebraico não. Em hebraico nós precisamos falar a palavra. Maim. Falo maim. E falamos também o men final. Precisa ser dito, esta letra precisa ter o som dela. Ok? Então, nós temos aqui o valor de 40, mais o Yud, que é 10, mais 40 final. O valor da palavra maim é 90. Baruch Hashem. Assim a gente fez a gematria da palavra, somando os valores das letras. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Agora a 50, a dezena 50, é a letra Nun. Tem o som da letra N, N de navio. Como o Mem, a mesma coisa, ela também tem uma forma final. Então aqui é a forma do Nun, no começo e no meio das palavras. E assim é a forma do Nun, no fim das palavras. Às vezes você vai ver sem essa cabecinha aqui, só um traço comprido que vai passar da linha, ok? Pode ser assim também. Baruch Hashem. Vamos ver uma palavra com Nun. Noach. No, aqui é o Vav com rolen. No. Aqui é um Het com um patá embaixo. Vamos soar. Ar. Noach.
Noach. Baruch Hashem. Vamos fazer a guimatria. O Nun vale 50, o Vav vale 6 e o Het vale 8. Essa palavra tem um valor de 56 com 8, 64. É o valor da palavra Noach. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Vamos a um exemplo de uma palavra que contém o Nun da sua forma no início e no meio das palavras e o Nun da sua forma final. Esta palavra, ela significa instrumento. Instrumento. Qualquer instrumento. Então, vamos ler? Nigun. Lembrando que da mesma forma que tratamos o mem, vamos tratar o nun. Sempre que você for falar o final, você acrescente como se você acrescentasse uma vogal para que saia o som da letra. Não é num, nigun, nigun, não, nigun, nigun. Tem que falar a letra. Então, aqui é nun com i, ni, gimel com o u aqui, que é o vav com um pontinho no meio, com dagesh, gu. E o nun no final, nun. Então, ni, gun, nigun, significa instrumento. Vamos fazer a gematria? Baruch Hashem. Então, temos aqui 50, o gimel é 3, o vav é 6 e o nun é 50 também. Baruch Hashem. Então, aqui temos 53, 59, 109. Baruch Hashem. Como a gente utiliza esse valor? Quando encontramos uma palavra que também tem o mesmo valor, então essas palavras elas têm significados, elas têm essências parecidas no mundo espiritual. Uma palavra tem a ver com a outra. Por isso é importante estudarmos a gematria. Baruch Hashem. Então, vamos fazer o seguinte. Não chegamos lá agora, mas eu quero demonstrar para vocês aqui como que eu vou escrever instrumentos. No português, eu acrescento um S para o plural. Já no hebraico, eu vou acrescentar um Yud e um Mem Sufit. Então, eu vou pegar a palavra ni, gu, ni. Aqui, ao invés, aqui sim, desculpa, vamos consertar aqui. O nun aqui, ele está final, certo? Mas como eu vou acrescentar no final desta palavra um mim, aqui do Yud, e o mem final, então ela vai deixar de ter a forma final, ela vai voltar para a forma usual de início e meio de palavra, ok? Então eu peguei esta palavra e acrescentei esse sufixo aqui para fazer o plural. Então o nun, ele deixa de ter a forma final, ele volta a ter a forma normal dele. Então a gente vai falar agora como que ficou o som da palavra. Ni, gu, nim. Agora fechando a boca para falar o mem. O mem fecha a boca. Mem. Fecha a boca para terminar o som da letra, ok? O nun é como se você acrescentasse uma sílaba, uma vogal no final. Nigun. Nigunim. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Estamos de volta com a próxima dezena. A dezena Samer, que tem o valor 60. É muito fácil desenhar a letra Samer. Você pode apenas fazer um círculo. Baruch Hashem. Assim com a pontinha de lado também, ok? Pode ser assim como uma gotinha ou um círculo fechado. Também pode ser assim. Vamos colocar um exemplo de uma palavra como Samer. Baruch Hashem. Temos aqui um exemplo com uma palavra utilizando a letra Samer. Vamos ler? Aqui a gente conhece esse símbolo, o Segol. Vamos ler. Segol. O Lamed, da mesma forma do Mem e do Nun, ele precisa ser falado no final. Então, quando o Lamed aparece no final, ele precisa ser dito. Porque em português, por exemplo, a gente tem aqui uma palavra que com uma letra L no final. Vamos supor. Farol. Um exemplo. Farol. Eu vou usar o L aqui no final para substituir como se fosse uma vogal U. Farol. Né?
Já em hebraico, o L, ele tem o mesmo som, tanto no começo, no meio ou no fim. Então, o Lamed, ele vai ter o mesmo no início, no meio e no fim. Então, vamos fazer a leitura corretamente? Se, gol, se, gol. Lembrando que o Lamed, você vai tentar começar a fazer esse lá dele mais para dentro, certo? Não assim como em português, lá, que você vê a língua para fora. Em hebraico, eu vou fazer um lá para dentro. Jogar a língua mais para dentro da boca, para ficar um som mais fechado, ok? Então, segol. Segol é o símbolo que nós temos, né? O som da letra E. Baruch Hashem. Então, este é o símbolo segol e assim que se escreve segol em hebraico. Baruch Hashem. Vamos fazer a guimatria de segol? Então, o Samer, ele vale 60. O Gimel, ele vale 3. O Vav vale 6. E o Lamed vale 30. Então, segol é 99. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Chegamos à letra Ain. Essa letra é uma letra gutural. Então, ela precisa ser dita com a garganta. Hoje, no hebraico moderno, já não se diferencia muito o som da Ain do som da Aleph Patá, por exemplo. Que a Aleph, né, ela não tem som. Quando eu coloco um patá ou um kametz embaixo do Aleph, ele fica A, ok? Então, hoje em dia, para falar normalmente o hebraico, não se diferencia muito o Aleph com patá ou com kametz do Ain com patá ou kametz. Porque o Ain também não tem som. Então, precisa das vogais, das nekudot, para poder dar som ao Ain. Só que o original som do Ain é um som gutural que, assim como é o nome da letra, é assim que fala essa letra. Assim, Ain, como se a gente estivesse regurgitando. É complicado para falar o Ain. Então, assim, existem palavras, vou dar um exemplo, o Ain, o valor é 70, ok? Existem palavras que é necessário que você diferencie o som do Ain. Por exemplo, a palavra nishba. Então, eu tenho aqui, ó, nishba com o Aleph. E tem o nishba com Ain. Existem essas duas palavras, onde a diferença delas apenas é a letra final. No caso desta é com Aleph e esta aqui termina com Ain. O significado delas é muito diferente. A primeira, escrita com Aleph, significa mentiu. E a segunda, escrita com Ain, significa jurou. E no Shema Israel, chega um momento que a gente fala esta de baixo. A palavra nishba, por isso que a gente tem que tentar treinar, falar um Ain diferenciado do Aleph. Porque quando eu vou falar no Shema Israel, nishba, eu estou dizendo que o Eterno jurou tirar o povo do Egito, certo? Que ele jurou resgatar o povo de Israel, que ele jurou salvar o povo de Mitzrayim. Mas se eu falo nisba aberto como um Aleph, eu estou soando, fazendo vibrações para a palavra mentiu. Então eu estou dizendo que o Eterno, Haz Halila, mentiu em dizer que ia tirar o povo de Mitzrayim. Por isso a gente tem que ter muito cuidado com o hebraico. Porque cada letra, ela emite uma vibração diferente. Por isso que muda tanto assim o sentido das palavras por causa de pequenos detalhes.
Então, temos que tentar, de todas as nossas forças, falar o Ain, pelo menos, na palavra Nishba, ali no Shema. Certo? Onde você encontrar Nishba, você tenta falar, eu falo assim, Nishba, assim como fosse um O, né? Um A com O, um Nishba. Eu tento dizer assim para fazer tipo um eco na minha garganta, Nishba, ao invés de eu dizer Nisba, Nishba, Nishba, aberto normal, não fala. Certo? Porque se eu disser Nishba, eu estou me referindo à palavra mentiu. Ok? Baruch Hashem. Baruch Hashem, vamos ver um exemplo de uma palavra com Ain e Vri. Aqui é Vet. Vamos colocar bem ralinho aqui, porque eu já falei para vocês que quando a gente coloca muito forte, a gente coloca como um som de um E, né? Então, Ivri. Esse V aqui, ele só aparece como se fosse assim em português, ó. Um V mudo seguido da consoante R, aqui no caso o R com I, e se torna Vri, ok? Assim, a mesma forma para a gente fazer a leitura em hebraico. Ivri, Ivri, Ivri. No caso aqui, um R, né? Ivri, Ivri. Ivri significa hebreu. Daí se origina a palavra hebraico, que é ivrit. Só acrescenta aqui um tav no final. Fica ivrit. Aí se torna a palavra hebraico. Baruch Hashem. Vamos colocar a gimatria na palavra hebraico. O Ain tem um valor de 70. O Vet tem um valor de 2. O Resh tem um valor de 200. O Yud tem um valor de 10. E o Tav tem um valor de 400. Então, o hebraico tem... Aqui a gente tem 670, 682, 682. Baruch Hashem. Olha só que interessante. Para tirar a raiz desse número aqui, a gente soma os números e vai dar aqui, ó, 6 com 8 com 2, que vai dar 16. Para novamente fazermos a soma e tirar apenas um número, 6 com 1, 7. Então, a gente sabe que o 7, ele é o número do quê? Do Shabat. É o número da plenitude. O número que fecha o ciclo. Fecha o ciclo da semana. Fecha o ciclo do ano. Porque quando a gente vai fazer o cabeça do ano, Rosh Hashanah é no 7º mês. Né? O Shabat é no 7º dia. Baruch Hashem. Então, o ivrit, o hebraico, ele é pleno. Por isso que esse idioma, ele é tão preciso. É o idioma da plenitude. A raiz numérica, né? Vamos colocar assim, gemátrica, da gematria da palavra, é 7. 7 é Shalom, plenitude, Shabbat. Baruch Hashem. Baruch Hashem, temos então a letra número 80, a dezena Pei. A Pei, ela tem 2 formatos também. Um formato que, dessa forma aqui, para o início e meio de palavras, e desta forma compridinha, passando da linha, vendo? Quadradinho aqui em cima e passando da linha, não fazendo a voltinha, é a Pei Sofit, ou seja, a Pei final. Ela também tem uma diferenciação de som por conta do daguesh. Quando não tiver o daguesh, ao invés de Pei, vai ser o som de Fei, Fá, Fê, Fi, Fô, Fu. Assim também segue o som de Fei no final, quando não vier com o daguesh. Para isso vai ter necessidade de observar a nekud, ou seja, o ponto vocálico que tiver aqui embaixo, para colocar o som na letra. Por exemplo, aqui que eu escrevi aqui. Vamos ver que som que a gente vai fazer com essas duas nekudot que eu coloquei aqui. Aqui eu coloquei um cebolo e aqui eu coloquei um sheva, certo? Vamos falar o som aqui? Então, aqui eu tenho... Vou colocar um daguesh aqui para ficar o som de P. Então, P, P, Pef. Em português eu escreveria assim, ó. Pef. Com um F mudo no final. Pef, Pef, Pef. Ok? Se eu colocasse aqui, ao invés de um sheva, eu colocasse um patá, por exemplo, seria o quê?
pefa, 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 ok? Se eu colocasse aqui o dagueche nesse, tirasse o dagueche do de cá, ficaria fepa, fepa. O som vai mudar de P para fei, caso tenha dagueche ou não tenha dagueche. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Então, vamos escrever uma palavra. No caso aqui, eu escrevi a palavra boca em hebraico, em vrit, que é o P com segol e um rei no final. Então, a gente vai falar apenas, o rei aqui, ele não tem nenhuma necudot, então, nenhum ponto. Então, não temos nenhum som para o rei, porque o rei também, como o Aleph e como o Ain, eles não têm som. Eles precisam da referência da nekud para poder soltar um som de A, E, I, O, U, ok? Então, aqui temos o P com o segol, P. E o rei sem som nenhum, então apenas o som P. P. P significa boca. Baruch Hashem. Baruch Hashem, a próxima dezena que temos hoje é a dezena de Tzadik. Na construção da letra de Tzadik, nós temos duas letras. Aqui nós podemos visualizar um Nun, ok? E um Yud. Os sábios dizem que o Tzadik, o justo, é aquele que o Nun está aqui meio caidinho para frente, né? Porque a palavra nefal, que quer dizer queda, escreve com Nun. Então, é desenhado então um Nun caído para dar uma impressão de que realmente aconteceu uma queda. Então, o Yud vem e se encaixa nas costas do Nun aqui e ele se torna um Tzadik. Tzadik quer dizer justo. Para a pessoa se justificar depois da queda, é necessário que ela se reconecte com a árvore da vida. Quem é a árvore da vida? A árvore da vida são as Sefirot. Olha, eu desenhando aqui. Então, a ligação da árvore da vida aqui, ó, que vai fazer com que as pessoas retornem, ou seja, saia da queda. A árvore da vida, que são as 10 Sefirot, porque o Yud e o Yud vale 10, tem essa equivalência de mostrar o quê? A árvore da vida. Então, para que nós levantemos de queda e nos tornamos justos diante do Eterno, temos que voltar, então, para a árvore da vida. E a árvore da vida é a Torá. Ela está na Torá, ou seja, a essência do levantar do homem, a essência da restauração de quem caiu é a Torá do Eterno. Por isso a Torá é tão importante. A letra de Tzadik mostra isso para nós. Isso quer dizer justo. Justo é aquele que se levanta, aquele que se reconecta com o Criador através da Torá. Baruch Hashem. Então, o Tzadik, ele também tem duas formas. Tem a forma que ela é escrita no começo das palavras e no meio das palavras, e tem uma forma final. A diferença é o Nun, tá vendo? O Nun, a gente sabe que ele é escrito dessa forma assim, no meio e no começo, né? E no final ele simplesmente desce. A mesma coisa acontece também no Tzadik final. O Nun, ele vai descer, tá vendo? Vai ficar como um Nun no final. E o Yud vai continuar. A mesma coisa, não tem dificuldade nenhuma, é só acompanhar a mesma coisa que acontece com o Nun, vai acontecer também com o Tzadik. Então, o valor numérico de Tzadik é 90 e o valor numérico de Tzadik final também é 90. Eu quero chamar a atenção dos irmãos para isso, porque existe uma gematria que não é a padrão, que aumenta, então, os valores das letras finais. Mas nós não vamos nos ater a essa gematria, ok? Nós vamos ater a gematria tradicional, que é mais fácil de compreensão. Do mesmo valor que tem a letra que escreve no início, ela também vai ter o mesmo valor com o formato da letra final, ok? Baruch Hashem. Vamos escrever uma palavra que utiliza as duas letras? Então, eu tenho aqui um Tzadik escrito da forma que fica no início e no final, no início e no meio, e aqui da forma final. Eu vou acrescentar apenas uma letra e vou ter uma palavra aqui. Se eu colocar um Yud aqui, e eu colocar um Hirik aqui, eu vou ter a palavra tzitz, tzitz, porque o som do Tzadik é tzitz, como fosse um TS, certo? TS. Aqui tem um I, então eu vou falar tzitz, tzitz.
quase um tzitzit, né? Baruch Hashem. Tzitz. Essa palavra tzitz, ela significa brotar, florir. Significa tzitz, certo? Em português, aqui com a letra em português, eu vou escrever assim, ó. Tzitz. Ok? Significa brotar, florir. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Vamos colocar, então, um exemplo da palavra tzitzit, que é a palavra que nós utilizamos para fazer referência às franjas, né? Em português, ela é traduzida como franja, mas não é franja. O nome é tzitzit, não tem tradução, porque não é uma franja. É apenas o quê? São cordões trançados, né? De uma maneira de que ali tem dado voltas conforme a numerologia ou a gematria do nome do Eterno, ou das 12 tribos, né? Dos 3 atributos da misericórdia, dependendo da maneira que for trançar o tzitzit. Então, esse nome tzitzit, ele não tem uma tradução. Então, no português, na Bíblia traduzida para o português, eles colocaram como franja. Mas não é franja. Em hebraico, franja é outra palavra, ok? Então, o tzitzit escreve também com tzadik. Então, temos aqui tzadik com hirik, tzi. Tem um iuda aqui também para aumentar o som do i. Tzi, tzi. Esse tav final aqui vai ser só o som de T. T. Então, si, sit. Então, si, que é o iuda aqui. Sit. Si, sit. Baruch Hashem, vamos colocar a gematria de tzitzit? Então, nós temos aqui o valor de sad, que é 90, o valor de Yud, que é 10, o valor de Tzad, 90 novamente, e o valor do Tav, que é 400. Então, nós temos aqui dá 590. Baruch Hashem, se nós fizermos a raiz deste número aqui para ver quanto vale, então o 9 aqui junto com o 5 vai dar 14 e no final vai dar 5, ok? O 5 é a letra Rei. O que é a letra Rei? Quando a gente estuda a árvore da vida, a gente sabe que o Malhut é o rei. Aqui, ó, o mundo aqui de cima de Atzilut, com Beriá. Aqui é o Yud, aqui é o rei do nome sagrado. Aqui, Zerampim, aqui, as 7 sefirós aqui do meio. É o Vav e o rei é Malhut, o mundo físico. Então, o Tzitzit, ele é o quê? Ele é o Malhut, ele é o Asiá, ele é a ação, o mundo da ação. Por isso que o Eterno manda fazer Tzitzit, porque o povo tinha o quê? Feito o bezerro de ouro. Ok? Então, quando o povo faz bezerro de ouro, o Eterno manda, então, Moshe falar com o povo. Faça tzitzit, faça. Porque o tzitzit, ele vai trazer para o mundo da ação os mandamentos do Eterno. Para lembrar dos mandamentos. Então, o povo precisava de algo na fisicalidade. Porque só de ouvir, eles não estavam obedecendo o Eterno. Eles precisavam ver aquilo todo dia. Quando o homem judeu levanta pela manhã, ele deve pegar o seu tzitzit. O que é o tzitzit? É uma blusa, né? Vou desenhar aqui para os irmãos mais ou menos. É uma blusa, uma camiseta simples. Você pode até mandar fazer sem manga. Aqui ela tem que estar aberta, ó. Os 4 lados. E cada lado dela, você vai pendurar um tzitzit aqui, outra aqui e outra aqui. Nos 4 lados vai ter essas 4 franjas, mas não são franjas. São os cordões trançados com as palavras sagradas, um nome sagrado, certo? Para a pessoa se voltar aos mandamentos do Eterno. Então, pela manhã, a pessoa tem que pegar, o homem tem que pegar o tzitzit, a camisa, né? Olhar para as franjas, olhar para o tzitzit e falar brachá, abençoar o Eterno. Baur atah Hashem, Elokeinu melech haolam, asher kideshanu bemitzvotav vetzivanu, al mitzvah tzitzit.
Ou seja, bendito sejas tu, Hashem, que nos santifica, Eloheinu, Eloqueinu, Melech Haolam, Deus do universo, nosso Deus, Rei do universo, que nos santificas através de quê? Dos mandamentos. Lembra que o Tzadik, ó, tá caído, o que é que faz ele levantar? A árvore da vida, que é a Torá. É assim que se justifica. Então, o Eterno nos santifica, nos separa através dos mandamentos. E qual mandamento? E nos ordena sobre o al. Al significa sobre. Al com ain, ó. Al, lamed, al significa sobre. Que nos ordena sobre o tzitzit. Sobre o mandamento do tzitzit. E aí veste então o tzitzit. E agora passa o dia com o tzitzit. Se vai trabalhar, põe por baixo da roupa de trabalho. Põe por baixo da roupa que vai ficar em casa. Põe por baixo da roupa que vai estudar. Após tomar um banho, novamente, não precisa fazer brahá de novo, ok? Já fez pela manhã, só veste o tzitzit. Certo? O tzitzit ele deve ser usado diariamente. Todos os dias. É mandamento utilizar, então, na veste, o tzitzit. E o tzitzit tem essa simbologia. Tudo está nas letras. O mundo foi feito com as letras. Tudo as letras explicam. Então, o tzitzit, no final, ele é o rei de Asiá. O rei do mundo da ação, o rei de Malhut. Então, o tzitzit vai trazer para Malhut, para a ação, o mandamento do Eterno. Amém? Baruch Hashem. Baruch Hashem, não vamos reparar a beleza das letras. Vamos reparar no exercício. Isso aqui é para vocês copiarem nos cadernos e reproduzirem em casa repetições, ok? Não adianta vocês apenas ouvirem a mim explicando sobre o idioma Ivrit. Vocês precisam internalizar isso todos os dias. Nem que seja 20 minutos por dia. É o mínimo. Todos os dias, coloque na sua agenda. Eu vou tirar tal momento, 20 minutos, para eu poder rever os exercícios, pelo menos, ok? E por favor, vejam o vídeo 2, 3 vezes durante a semana. Não precisa ver o vídeo todo dia, mas pelo menos durante a semana, vejam uns 3 vezes o vídeo, para que vocês venham compreender tudo que eu tenho dito e isso venha, então, ficar, né, gravado e como é que eu posso dizer? Seja aprendido, né? Os sábios dizem, vamos supor, quem faz 100 vezes não aprende, mas quem faz 101 aprende. O que quer dizer isso? A pessoa não desistir, a pessoa insistir, fez uma vez mais, aprendeu. Então, todas as letras que nós aprendemos até hoje, temos aqui o Aleph, valor 1, o Bet e o Vet com valor 2, o Gimel com valor 3, o Dalet com valor 4, o Rei com valor 5, o Vav com valor 6, sabendo que o Vav ele tem as variações Rodei Vav e o Dagesh aqui, que vai mudar o som, ok? Vai deixar de ser som de V e passa a ser o som de O ou U. Baruch Hashem. Aqui é o Zain com som de 7, com a numerologia, a gematria 7, o som de Z. O Ret com o número 8, valor 8, o Tet com valor 9, o Yud com valor 10, o Kaf, aqui tem escrito da forma que fazemos no começo e no meio das palavras e no final, o Sofit. Eles dois têm o valor 20, assim como o Raf, que tem o mesmo formato, sem o Dagesh, no início e no meio das palavras, e Sofit sem Dagesh, Raf muda o som e o valor continua 20, ok? Aqui temos o Lamed, 30, aqui temos o Mem Sofit, Mem para início de palavra e meio, Mem para o final, todos dois com valor 40, o Nun com valor 50, aqui a forma do Nun Sofit também tem um valor 50, o Samer, que é só um círculo, o Samer tem o valor 60, o Ain, lembrando de trazer esse Ain para dentro da garganta, um som gutural, principalmente na palavra Nishba do Shema, ok? O Shema também, Baruch Hashem, daqui a pouquinho depois que vocês gravarem aqui a tela do exercício, vou falar sobre a palavra Shema também, eu esqueci de falar.
Então, vamos para aqui, ó. O Ein tem 70, valor 70. O Pei, né? O Pei, tanto ele na forma dele tradicional de início e meio de palavra, como o sufixo com dagueste dentro, valor 80. Aqui o Fei também, valor 80, só tira o dagueste. Então, aqui, Pei, aqui, Fei. E o Tzad, que acabamos de ver, tem um valor 90. Baruch Hashem, vou deixar a tela aqui um momento para os irmãos gravarem e escreverem. Pause o vídeo e escreva. E eu vou seguir com a explicação da palavra Shema. Baruch Hashem. Então, quando você encontra no Sidur a reza do Shema, nós observamos que o Ain ali está com um tamanho maior do que as primeiras letras, o Shin e o Mem. Então, por que nós temos então essa diferenciação do Ain? Porque o Ain, o som dele deve ser mais comprido, para no final do Shema nós juntarmos o Ain e o Dalet lá do final, que também está grande, e formarmos a palavra Ed. Ed significa testemunho. Ok? É por isso que tem o Ain grande. Então, vamos pronunciar o Shema da forma correta? Porque quando eu falo Shema, A aberto como se fosse um Aleph, A, Shema, não está correto. O correto é um A, assim, gutural, para dentro da garganta. Então, você deve se esforçar para fazer um A mais, assim, gutural. Eu vou tentar aqui fazer diferente para os irmãos. Primeiro, vamos falar como se fosse um Aleph. Shema. Isso é um A, um Aleph e não um Ain. Agora vamos fazer um Ain. Shema. É diferente. É algo mais gutural. O som ele vai ser como se ele estivesse voltando para dentro da garganta. Ah, mas eu não consigo. Tente uma vez, tente 1000 vezes. Uma hora você vai conseguir. Para o eterno, nós temos que nos aperfeiçoar. Porque nós somos Kadosh. Povo ama significa povo. Ama Kadosh. Kadosh é separado. Nós conseguimos fazer coisas que os outros povos não fazem. Entendeu? Então tenha fé. A sua alma ela é uma alma elevada. Você vai conseguir. Você vai treinar e você vai conseguir. Então vamos treinar juntos aqui novamente. Um Shema com um Ain. Com um Ain não, com um Aleph. O som vai ser assim, ó. Shema. Ok? Mas não é assim que é a reza, porque a palavra Ed precisa ser escrita. Então, o Ain precisa estar na palavra. Então, como é com Ain, nós vamos precisar colocar um som mais para dentro da garganta. Vamos tentar novamente. Shema. Uma dica que eu dou aos irmãos é misturar o som do A com o O. Algo entre eles dois. Nem A, nem O. É algo entre eles, ok? É um som parecido com o A e com o O. Então, há algo aqui que vai sair no meio, que é o Ain. Ok? Parece até um rostinho, né? Então, vamos falar novamente. Ó, pra dentro. Ó, mas ainda é um A, mas um A fechado pra dentro, ok? Baruch Hashem, ficamos por aqui com o ensino do Ivrit. Aprendemos hoje as numerações de 1 até 10 e de 10 até 90. Baruch Hashem, próxima aula, se o Eterno nos permitir, iremos aprender as centenas, que são as letras Kuf, que é 100, as letras Resh, que é 200, a letra Shin, que a gente já viu aqui várias vezes, né? Shin, que tem o Shin e tem o Sin. Nós vamos aprender semana que vem, vale 300. E a letra Tav, que vale 400.
Estas são as últimas letras que vamos aprender na aula que vem. E também eu quero fazer somatória com os irmãos, para os irmãos aprender a somar. Por exemplo, na Torá, o versículo 12. Vamos procurar o versículo 12 de capítulo 1. Capítulo 1 vai ser escrito assim, ó. Capítulo 1, versículo 12. Então, vai ser assim o 12, ó. 12. Por quê? Porque aqui vale 1, e aqui vale 10, e aqui vale 2. 10 com 2, 12. Então, o capítulo é Aleph, que é 1, e o versículo é Yud Bet, que é 12. Baruch Hashem. Então, na semana que vem, nós vamos fazer as somatórias das letras, aprendemos a achar os versículos na Torá. E também vamos terminar de aprender as letras, como eu falei, estudando as sentenças. Quero agradecer aos irmãos, peço que curtem o vídeo, compartilhem com quem tem interesse pelo assunto e façam os exercícios, porque é necessário que você pratique, pois nós nascemos na diáspora. Nós não temos, nesta vida aqui que nós estamos, a naturalidade de conhecimento do hebraico. Contudo, o Eterno nos deu, né, a chance de retornar para casa. E uma das maneiras da gente estar retornando é aprender a falar novamente a língua mãe, a nossa língua materna, a nossa língua primordial e essencial para o estudo da Torá, dos segredos que o Eterno deixou para nós escritos. Baruch Hashem, Shalom, Shalom e Lehitraot.